paz, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade na história da semana passada. Lembra que eu falei que Jesus foi preso lá no Jardim do Getsemane? Se você não viu, volta lá na nossa aula da semana passada que você vai aprender um pouquinho mais sobre Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu depois que ele foi preso. Você sabe? Coisas muito tristes aconteceram com Jesus. Jesus sofreu muito. Jesus foi preso. Os soldados bateram nele, machucaram, tiraram sarro dele. Por quê? Porque ele era o rei dos judeus. E aí, para eles, se Jesus é um rei, ele tinha que ter uma coroa. Então, o que os soldados fizeram? Uma coroa de espinhos, uma coroa que machucou a cabeça de Jesus. Colocaram uma capa vermelha em Jesus, porque já que ele dizia que era rei, então eles ficaram zombando dele, tirando sarro dele, machucaram, deram chicoteadas nele, até que Jesus foi sentenciado à morte. O povo escolheu que Jesus fosse morto no lugar de um assassino chamado Barrabás. Que triste, né? Mas olha só, antigamente, no Velho Testamento, para que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados, eles precisavam matar um cordeiro. Lá na história de Moisés mesmo, a gente pode ver, quem estiver acompanhando a novela, né? Ou se você já assistiu, né? A história de Moisés, ou já leu na Bíblia, conta que quando o povo foi sair lá do Egito, Deus mandou que matasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo iria passar. E a casa que tivesse o sangue ao redor da porta, o primogênito não morreria. Tinha que ser um cordeiro, um macho, sem machucados, puro. E no Novo Testamento, esse cordeiro que veio para nos salvar da morte, foi Jesus. Jesus veio, nos ensinou muitas coisas, fez grandes milagres, né? Eu contei já várias histórias para vocês sobre milagres que Jesus fez. Ele curou pessoas, ele libertou pessoas, mas ele também nos salvou da morte. Ele foi o cordeiro sem pecado, sem machucado, perfeito, que morreu na cruz por nós. Ele, em amor a nós, entregou a sua própria vida para que hoje nós tivéssemos salvação. Mas as pessoas daquela época não entendiam isso, achavam que ele era um rei dessa terra, né? Quando nós dizemos que Jesus é o nosso rei, mas ele é um rei celestial, ele está nos preparando um lugar lá no céu, uma cidade maravilhosa com ruas de ouro, casas de ouro, tudo muito lindo, um lugar que não terá doença, não terá dor, e ele é o nosso rei. Mas as pessoas daquela época, os soldados, os sacerdotes, achavam que não, que tinham que zombar dele, que ele estava louco, ou sei lá, né? Achavam que não, ele não era um rei. Ah, se você é rei, então vamos colocar uma coroa, porque rei tem coroa. E aí fizeram aquela coroa de espinhos para ele. Não entenderam que Jesus veio para nos salvar as nossas almas. Então, a história de hoje nós vamos contar um pouquinho sobre isso. Do sofrimento de Jesus e da sua morte na cruz. E na próxima aula eu vou falar, será que Jesus ficou preso? Na hora que Jesus foi crucificado, a Bíblia nos conta que houve um terremoto, o véu do templo se rasgou e as pessoas perceberam. Esse era o Filho de Deus. Isso mesmo. Muitos passaram a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus mesmo depois da sua morte. Muito bem. Depois, Jesus não ficou morto não, ele ressuscitou. Então, semana que vem, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre após a crucificação de Jesus, tá bom? Então, deixa o seu like, ouve a nossa história aí que foi feita especialmente para você. Um grande abraço, que Deus te abençoe.
Depois de terem prendido Jesus no jardim do Getsêmani, os soldados o levaram aos sacerdotes Anás e Caifás, para que eles o interrogassem. Anás então perguntou a Jesus o que ele ensinava e quem eram os seus discípulos. E Jesus lhe respondeu: o que eu ensinei foi para todos, nas sinagogas e no templo. Nunca disse nada em segredo. Pergunte àqueles que me ouviram. Eles sabem o que eu disse, afirmou Jesus. Ao ouvir a sua resposta, os soldados lhe deram socos e chutes, mandando que respeitasse o sacerdote. Apesar disso, os sacerdotes ainda não tinham encontrado nenhuma prova contra Jesus para que pudessem condená-lo. Até que Caifás, o outro sacerdote, perguntou: você é mesmo Cristo, o Filho de Deus? Sim, sou eu, respondeu Jesus. Vocês ouviram isso? Perguntou o sumo sacerdote. Ele diz que é o Filho de Deus. Está decidido, ele merece morrer. Porém, como os romanos governavam as terras, os sacerdotes não podiam sentenciar ninguém à morte, a não ser que o governador romano lhe ordenasse. Pôncio Pilatos era o governador romano daquela época, e os sacerdotes decidiram levar Jesus a ele logo pela manhã. Enquanto isso, os soldados mantiveram Jesus preso e zombaram dele. Judas Iscariotes, que tinha traído Jesus, não tinha pensado que sentenciariam seu mestre à morte, mas, quando viu Jesus amarrado e sendo torturado, o horror pelo que tinha feito começou a despontar nele. Judas correu rapidamente ao templo para encontrar os homens com quem tinha negociado. Eu fiz mal, ele se lamentou. Ajudei-os a prender uma pessoa inocente. No entanto, esses homens olharam para Judas e lhe disseram: isso não é problema nosso. Nós não nos importamos com o que você sente ou pensa a respeito disso. Judas, muito assustado, jogou fora as 30 moedas que recebera para denunciar Jesus e correu para fora do templo. Na manhã seguinte, bem cedo, os sacerdotes levaram Jesus a Pilatos. Que acusação trazem contra este homem? Perguntou Pilatos. Se ele não fosse um malfeitor, nós não o teríamos trazido até aqui, disseram os sacerdotes. Julguem-no pela sua lei, respondeu Pilatos. Os sacerdotes disseram: a lei romana não nos permite dar a ele a punição que queremos. Então, eles rapidamente contaram a Pilatos as acusações que tinham contra Jesus. Após ouvir tudo, Pilatos foi ao tribunal e mandou chamar Jesus. Você é o rei dos judeus? Ele perguntou. O seu próprio povo o trouxe até aqui. O que você fez? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, aqueles que me servem lutariam para me salvar dos inimigos, disse Jesus. Então, você é rei? Perguntou Pilatos. Você é quem diz, respondeu Jesus. Logo Pilatos saiu, foi até a multidão e disse: não encontro nenhum mal neste homem. Mas a multidão disse: ele incita pessoas em todo lugar, da Galileia a Jerusalém. Percebendo que Jesus era da Galileia, Pilatos mandou a Herodes, pois o local era governado por ele, e por coincidência estava em Jerusalém naqueles dias. Então, ainda amarrado, Jesus foi enviado a Herodes, que também o inocentou e não quis julgá-lo. Assim, mais uma vez, Jesus foi levado a Pilatos. Dessa forma, Pilatos, mesmo contra sua vontade, foi obrigado a decidir a favor ou contra Jesus. Enquanto Jesus estava amarrado diante dele, uma mensagem chegou a Pilatos, vindo da sua esposa: não faça nada contra este homem bom. Nesta noite, sofri muitas coisas em sonho por causa dele. Pilatos ficou pensativo após ler a mensagem. Depois,
Pilatos mais uma vez disse à multidão: Este homem é acusado de incitar o mal, mas nem eu nem Herodes vimos nenhum mal nele. Mesmo assim, ordeno que ele seja castigado e depois libertado. Farei isso de acordo com os costumes de libertar um prisioneiro durante o tempo de festa. Mas a multidão gritava: Solte Barrabás! Crucifique Jesus! Barrabás era um ladrão e assassino que estava preso já há algum tempo. Pilatos então perguntou ao povo: Vocês preferem que eu solte Barrabás? E o que devo fazer com Jesus? E mesmo vendo que Jesus já tinha sido muito castigado, a multidão respondeu: Crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos não acreditava que o povo preferia que Barrabás fosse solto, pois ele não conseguia ver mal nenhum em Jesus. Mas vendo a multidão incitada pelos sacerdotes e temendo uma rebelião, o governador soltou o ladrão e mandou prender Jesus. Pilatos então pediu uma bacia de água e, lavando as suas mãos, disse: As minhas mãos estão limpas do sangue deste homem inocente. Assim, Pilatos cedeu aos desejos da multidão. Ele libertou Barrabás e mandou Jesus para ser chicoteado antes de ser pregado na cruz. Os soldados colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça para zombar dele. A coroa de espinhos machucava muito Jesus, que tinha sido muito castigado. Apesar disso, ele ainda levou a sua própria cruz até o Monte Calvário, onde foi crucificado.